escritórios e departamentos jurídicos, consultora especializada em estratégia, planejamento, gestão de pessoas e serviços jurídicos, especialista em estruturação e reestruturação de departamentos jurídicos e professora do Damásio. O tema da palestra será Ferramenta de Gestão para Advogados. Para debater o tema, convidamos a doutora Juliana Rena. Doutora Juliana é advogada, foi coordenadora do Centro de Conciliação Judicial da FIEMA e atualmente é gerente da assessoria jurídica do SEBRAE. Alô? Boa noite, pessoal. Já boa noite. Meu nome é Daniele, para quem não me conhece, eu trabalho com gestão jurídica. Vou passar um pouquinho para vocês da minha vivência. Sou advogada, me formei há um tempinho atrás e sempre militei na área civil. Sim. Antes de começar a palestra, nós vamos fazer um sorteio de alguns cursos da empresa da qual eu sou franqueada e que aí vocês vão poder assistir online, tá? Boa noite. Desculpem interromper. Era para estar aqui hoje a nossa secretária-geral adjunta substituta, mas infelizmente ela teve problemas de saúde e não pôde vir. Então, era para estar aqui hoje alguém muito mais delicado, muito mais bonito, muito mais agradável, muito mais cheiroso, né? Era para estar aqui uma mulher falando com vocês hoje, mas infelizmente a Caixa ficou sem a representatividade feminina porque nossas duas mocinhas tiveram problemas pessoais e tiveram que resolver coisas de urgência. Nosso presidente, que costuma representar a Caixa, também teve uma questão pessoal para resolver e foi obrigado a viajar. Nestes termos, sobra para este que vos fala representar a entidade, o que para mim é um grande prazer. Não poderia haver um evento melhor no qual estar hoje. Me disseram que esse hotel hoje ele havia se tornado a maior concentração de moças da cidade de São Luís. Eu olhei para essa pessoa e disse, não, esse hotel hoje é a maior concentração de sonhos a quem Deus deu carne na cidade de São Luís. Porque todas vocês são um sonho encarnado de alguém que talvez ainda não as tenha encontrado no mundo. Mas dito isso, eu acho que todos aproveitaram hoje o nosso espaço da Caixa, com massagistas, com o nosso salão. Aliás, no salão hoje eu tive uma felicidade incrível. Foi a primeira vez na vida que eu fui em algum lugar e olhei obras de arte sendo repintadas, né? Foi uma coisa espetacular. Mas, dito isso, nós recebemos alguns presentes, doutora Amanda. Nós recebemos alguns presentes de um dos colaboradores da Caixa de Assistência, as Óticas Diniz, e eu tenho o privilégio de poder sortear, fazer o sorteio desses itens agora. Eu acho que tem muita chance de alguém ganhar, porque metade do salão ainda não voltou do lanche, né? Então, acho que o momento é super propício para quem está aqui, né? Aumentou muito as chances de vocês. Assim que o nosso colega nos trouxer essas lembrancinhas, nós teremos a oportunidade de seguir com esse sorteio. Enquanto isso, as pessoas vão chegando. Eu queria muito agradecer a pessoa de cada um de vocês, em nome do nosso presidente, que não pôde estar aqui presente. Ele foi quase que 100% organizador das coisas que a Caixa de Assistência trouxe para vocês aqui hoje, para mostrar tudo que nós temos feito e tentado desenvolver para as advogadas e para os advogados do Maranhão, porque não é justo esquecer os pobres dos advogados que não estão sendo privilegiados hoje, né? E nesses termos,
o Dr. Kilmer nos traz aqui agora listas e listas e listas e listas. Existe um método, um processo científico para fazer esse tipo de sorteio. Vou explicar. Eu escolho uma página, de olhos fechados, sem olhar, e coloco o dedo em algum lugar. A assinatura mais próxima é o sorteado da noite, certo? É um método científico, nunca falhou. Eu faço isso todas as semanas, todos os meses em que há compromissos, né? Tem mais esse aqui? São só esses ou isso tudo? Então, vamos sortear, não te preocupa não. Tudo bem. Existe uma sugestão de que alguém diga o número de 1 a 448. Então, um número de 1 a 448, por favor, dona Laila. Ai, Jesus. 350. Acha que aqui é o número 350. Vamos ver quem é o número 350. Eu esqueci o teu nome. Sêmia. Número 350, doutora Ananda, nossa presidente da Comissão da Mulher, vai nos dizer quem é a feliz beneficiada com esse presente da Ótica Diniz. Rosilane Aurélio Vasconcelos dos Santos. Se a pessoa não estiver presente, nós passamos automaticamente para o próximo nome, hein? Segue para o próximo nome. Próximo nome, próximo da lista. 4. Adriana. Não veio. Não, vai para a assinatura mais próxima, Ananda. Vai para essa aqui, o 5, tem o 5. Aidelina do Nascimento Gomes. Agora a doutora Sânia vai nos dar o próximo número. 2. 2? Nossa, foi muito perto do 4, tenta outro. Não, tudo bem, já falou, eu não vou poder mudar. 2. Adélia Borges Machado. Aragão. Não? Então vamos lá, agora joga um número bem alto aí, vai. Patrícia Keila. Não? Então pronto, um número. Ai, 6. 6. Pessoal, vocês têm que jogar para quase 400 também, viu? Número alto. Uma centena entre 100 e 200, pronto. Viva, entre 100 e 200. Entre 100 e 200? Dá 400. Vou botar aí 390. 390, pronto. 390, Tiane Serra. Ih, Tiane não veio, olha. Ô, a Tiane vem em tudo. No dia que ela é sorteada, ela não veio. Sara Barros Pereira. Thaís Abreu Fonseca. Angélica Teles de Souza Pessoa. Vamos mudar o número, tá dando azar esse número aí, não tá funcionando não. Eu vou começar a chutar o número aqui, hein? Jana Coelho Mendonça. Jana Coelho Mendonça. Pode ser. Pessoal, como o evento está muito atrasado, a sugestão da nossa presidente da comissão é presentear nossas colegas que são presidentes da comissão nas subseções do Estado. Eu sou totalmente a favor, porque eu não posso ficar segurando o evento mais tempo. Vocês já ouviram falar de um cara chamado Aquiles? Eu fui ler um texto que dizia que Aquiles tinha que escolher entre 3 deusas, né? Uma da guerra, uma do amor. Quantas são? É isso, da morte. Meu Deus, isso da morte. Peraí, não, eu vou ser muito democrático e sair correndo para não apanhar, tá?
A mais velha? Não vou perguntar qual a mulher mais velha no lugar. Que absurdo! A mais nova, quem é a mais nova? Ou a bem mais antiga? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, vocês sorteiam entre vocês que eu vou fugir, tá? Gente, tá tudo atrasado, eu preciso sair, desculpem, a Linda jogou a boca na minha mão, primeiro ela me disse para sortear entre os presidentes, só depois ela me disse que tinha 3 presentes para 12 presidentes. Isso quer dizer que eu me meti numa enrascada com 9 pessoas hoje. Retornando às atividades, passamos novamente a palavra à palestrante desta noite. Bom, pessoal, continuando. Então, eu sou advogada de formação, comecei a atuar na área civil, até que um belo dia eu recebi uma promoção para coordenar o meu setor. E já fiquei logo mal-humorada, porque eu gostava muito era de peticionar, de buscar jurisprudência, de fazer mesmo o ofício do advogado. Mas vamos abraçar um desafio e vamos ver o que eles estavam querendo de mim. E eu passei a trabalhar com a gestão de pessoas, com a gestão de ferramentas estratégicas, como se fosse uma empresa mesmo. E não é que eu gostei? E aí eu comecei a trabalhar mais especificamente com gestão. Atuo há 10 anos já com gestão jurídica e não perdi o foco da advocacia também. Porque quando você atua com a gestão jurídica, você trabalha a advocacia de um jeito mais estratégico, de uma forma que as empresas conseguem ver melhor. Você aprende a lidar com números, e eu era aquela advogada que só calculava honorários também, como a nossa colega Alaina. E assim, agora estou aqui com vocês, palestrando para vocês, tentando passar um pouquinho desse conhecimento e difundir a gestão jurídica, que infelizmente as faculdades não abordam, e é um ramo da nossa área que está crescendo. Temos muitas oportunidades, muita dificuldade em conseguir controllers jurídicos, que são pessoas que se dedicam mais administrativamente ao escritório. Então, eu espero conseguir trazer alguns temas interessantes para vocês. Como a nossa colega já colocou, nós somos hoje um mercado com mais de 1 milhão de advogados inscritos na OAB. Temos mais de 2 milhões de bacharéis ainda tentando passar no exame de ordem. São mais de 50 mil escritórios de advocacia e a projeção é esse número muito crescente. Então, vocês vejam que a concorrência está acirrada. E cada vez mais, hoje em dia, as OABs até estão tentando impedir a abertura de algumas faculdades novas, justamente pelo inchaço que está com os cursos de direito, justamente para tentar conter um pouco essa banalização dos cursos de direito, faculdades que às vezes não trazem toda a técnica jurídica que um advogado precisa. Mas a gente vai caminhando com o mercado inchado, que não vai diminuir, e a tendência é só aumentar. Como a gente pode ganhar esse mercado? Trazendo diferenciais. E os diferenciais que podem ser agregados aí é um bom planejamento. E o que é, então, a gestão jurídica? A grosso modo, a gestão jurídica é quando você traz conceitos de administração de empresas para o escritório de advocacia. Você consegue pensar em ferramentas que auxiliam a administração e traz elas
para a advocacia, para auxiliar os escritórios. Como isso começou a acontecer? Lá nos primórdios, com o primeiro curso de Direito, em 1826, o advogado tinha uma profissão absolutamente intelectual, normalmente exercida de pai para filho, só homens. A primeira mulher advogada foi aceita nos quadros da OAB, que antes chamava Instituto dos Advogados do Brasil, em 1906. Então, 80 anos depois, acho que é 80, né? 80 anos depois do primeiro curso jurídico no Brasil. E de lá para cá, a gente teve um crescimento com o agrupamento dos advogados em sociedades, começou a acontecer a partir de 1950, e daí as sociedades virando grandes bancas, no sentido de aproximar especialidades diferentes e trazer para o cliente uma categoria que hoje a gente conhece como full service. Então, o cliente entra no escritório e não sai mais, porque qualquer coisa que ele precisasse, o escritório podia oferecer. Com isso, essas grandes bancas passaram a atuar junto a grandes empresas. Empresas que também se modernizaram, criando departamentos jurídicos internos. Só que os departamentos jurídicos e os escritórios de advocacia têm algumas características um pouco diferentes. Os departamentos jurídicos, eles atuam para seus clientes internos, a empresa. E os clientes internos não são advogados. E, normalmente, não querem saber se a demanda vai ter um sucesso ou não. Eles querem saber qual é o impacto daquelas demandas na saúde financeira da empresa. E esse impacto é representado por números e por volume. Então, não importa eu ter uma causa ganha, importa eu ter um grupo, uma carteira bem-sucedida. E aí eu tenho que começar a atuar com estratégias. Os escritórios parceiros dessas empresas começaram a ver isso e trazer um pouco desses conceitos para dentro de casa. E assim começaram a atuar com a gestão jurídica. Então, eu trago aqui para vocês algumas técnicas de gestão jurídica que podem ser utilizadas tanto pelo pequeno escritório quanto pelo grande, e da mesma forma até por departamentos jurídicos. Uma primeira ferramenta que a gente pode usar é a do plano de negócios. Então, eu terminei a faculdade, estou pensando em abrir um escritório. Como eu vou fazer? Como eu vou me estabelecer nesse mercado de 1 milhão de advogados, 2 milhões de bacharéis atuando como advogados, meio ajudando quem tem a carteirinha da OAB? Como eu vou me impor ao mercado e trazer clientes? Nossa colega Daniela falou bastante sobre a marca pessoal, e isso é uma forma de diferencial que um escritório pode ter. O plano de negócios, então, é o planejamento do meu negócio. Lá eu vou colocar absolutamente tudo o que eu preciso saber sobre o meu escritório de advocacia. Qual é o custo? Quantas pessoas eu vou precisar? Se eu vou atuar sozinho, se eu vou atuar em coworking, se eu vou alugar uma sala, se eu vou trabalhar no quarto da minha casa que está vazio. Se eu vou precisar de ferramentas de tecnologia. O quê? O que eu vou precisar? Está lá no plano de negócios. Como eu vou me posicionar no mercado? Normalmente, quando a gente sai da faculdade, a gente fala, bom, eu gosto de direito civil, então eu vou atuar com direito civil. Tá, mas direito civil tem uma gama enorme de coisas. Hoje em dia, você tem que mostrar que veio. Advogados que atuam com direito civil são muitos. Qual é a sua especialidade? No que você vai se dar bem? Você vai atuar com médicos? Você vai atuar com planos de saúde? Vai atuar com direito de família, divórcio? O que você vai se especializar? Escolhe uma área de atuação e coloca lá no plano de negócios. Escolhida essa área de atuação, você vai pensar, bom, eu
vou atuar só com erro médico. Vou defender a comunidade médica contra as denúncias de erro médico. Como eu vou atingir esse público? E aí começa a construção da sua marca pessoal, como a Daniela colocou. Você começa a frequentar eventos sobre onde a comunidade médica está, dar palestras sobre a sua especialidade, construir justamente esse relacionamento com o seu público. E isso vai ter que estar no plano de negócios. Só que aí você está num lugar que não tem muito médico, que justamente tem escassez de médico. Então, com o plano de negócios, você já verificou que aquele mercado não vai te atrair. E aí você vai buscar, ali, naquela fase de planejamento, a sua posição de mercado. Além disso, você vai buscar, eu vou precisar de pessoal para trabalhar comigo, ou não, eu vou começar a me virar sozinho, quem vai cuidar das finanças, qual é o capital que eu vou investir. Todo esse planejamento de negócios vai estar lá nessa ferramenta. E isso vai ser um pontapé de partida para você ter o seu escritório e trabalhar com mais direcionamento. A ferramenta de posicionamento de mercado, eu também conversei com vocês agora. E a gente tem uma tradicional frase de qual a missão, visão e valores do escritório. E todo mundo pensa, isso é marketing, é só uma frase bonitinha para eu colocar no site. Não é bem isso. A missão, visão e valores são 3 pilares do seu escritório, que vão construir justamente a sua identidade. Então, a grosso modo, você pode dizer que a missão é: quem sou eu? Quem é o meu escritório? Com que eu vou trabalhar que vai me definir como figura institucional? A minha missão é ser um escritório com excelência na área de agronegócios. É atuar como o maior escritório de São Luís na parte de direito portuário. Então, você vai ter essa missão, que é justamente quem você é. A visão é a sua meta. Para onde eu vou? Então, eu tenho a missão de ser o maior escritório de direito portuário e a minha visão é atingir isso em 5 anos. Está bem clara a meta para você. A meta não pode ser inatingível, porque senão ela é um sonho. Então, você tem que pôr os pés no chão, fixar a sua meta e trabalhar para conseguir. É aquela velha história, eu quero aprender a surfar, se eu não for para a praia, não vai dar certo. E os seus valores são quais as regras para eu atingir a minha meta. Então, eu vou primar por valores éticos, normalmente todo escritório põe isso, valores éticos, seguindo as leis, isso é óbvio, né? É o que todo mundo espera. Mas você coloca lá as regras que você nunca vai quebrar para conseguir o seu objetivo. Por que eu falo que não é só marketing? Porque a definição da sua missão, visão e valores vai trazer o auxílio para você contratar seus colaboradores, eventualmente o seu sócio, entrar na mesma sociedade que você, tem que partilhar desses mesmos valores, justamente para que a identidade do escritório não se dissipe, certo? Feito isso, você entra numa fase mais de planejamento estratégico. Então, eu tenho lá a minha sociedade constituída, estou lá garimpando meus clientes, conseguindo. E a cada dia que passa, eu faço uma coisa e assim eu vou levando a vida. Assim, você não tem um planejamento, você não vai conseguir atingir a sua meta de, em 5 anos, ser o maior escritório de direito portuário. Então, você começa a trabalhar a análise SWOT. A análise SWOT é uma ferramenta de autoanálise do escritório. Então,
Com a análise SWOT, eu avalio e ponho no papel, que isso é muito importante para você visualizar bem aquela ferramenta, quais são as forças e fraquezas do escritório, quais são as oportunidades e ameaças. Por que eu segreguei as informações? As forças e fraquezas do escritório, elas têm relação interna. Então, a minha força é minha alta especialidade no ramo de direito portuário. A minha fraqueza é porque eu não tenho um pessoal de apoio, eu trabalho sozinho. Então, eu mesma prospecto clientes, eu mesmo atuo no judiciário, eu mesma vou atrás de tudo, e aí isso está me deixando desorganizada, e pode ser que com isso eu não consiga mais clientes. Então, analisei essas duas questões, por exemplo, internas. Então, agora eu vou voltar o meu olhar para o mercado. Quais são as oportunidades que o mercado me dá? O porto agora vai ser ampliado. Eu tive algum problema externo que afetou a economia, e aí o nosso porto está tendo mais movimento. A crise mundial fez com que os trabalhadores do porto começassem a ser demitidos, e aí eu vou ter mais ações trabalhistas para defender, algo do gênero. Isso é uma oportunidade. E as ameaças. Estão surgindo muitos escritórios concorrentes meus, estão ganhando mercado. Com essas análises, você parando para pensar sobre isso, você consegue cruzar as informações e dar um jeito, com as suas forças, de neutralizar as ameaças. Então, eu vou investir mais no meu escritório e vou conseguir neutralizar a concorrência, vou conseguir fidelizar meu cliente. E com a sua fraqueza e a oportunidade, equilibrar ali para que não te leve à falência, melhorar, enfim. Você fazendo esses cruzamentos, você consegue planejar o seu futuro. Normalmente, o planejamento estratégico é feito uma vez por ano. Aqui no Brasil, a maioria dos escritórios gosta de fazer isso na época do recesso forense, que fica aquela coisa mais tranquila no escritório, suspendem-se os prazos, e aí você tem um tempo para debater. É muito interessante quando o escritório começa a colocar isso no papel, o resultado que ele vê. Porque, normalmente, a gente trabalha e o dia a dia nos suga, e você vê, passou 1 ano, passou 2 anos, e você continua trabalhando do mesmo jeito. E os seus objetivos vão ficando para trás. Que nem promessa de fim de ano, né? Quando começar o ano, eu vou fazer um regime, vou entrar na academia, e aí o ano começa, você acha que com os fogos da virada do ano, tudo vai mudar na sua vida, e aí janeirão está lá, e você continua sem fazer regime, comendo todos os doces, não vai para a academia, e ainda arrumou mais alguma coisa para fazer para te impedir de concretizar esses planos. Aí você começa a fazer regime toda segunda-feira. Planejamento estratégico é assim também. O escritório tem que planejar e, efetivamente, ir atrás de cumprir esse planejamento. Então, nós temos outras ferramentas para isso, que eu nem coloquei aqui, porque senão eu ia me estender muito, mas um exemplo dessas é, além de planejar, você tem que acompanhar, fazer metas curtas para acompanhar o atingimento dessas metas, agir em caso de alguma incorreção. Eu não alcancei aquela meta desse mês, então eu tenho que agir de alguma forma para alterar a minha sistemática para eu conseguir continuar no meu plano. E aí fazer essa correção e essa melhoria, para que lá no fim do ano, quando vocês forem medir o planejamento, vocês tenham mesmo condições de ver que foi tudo certo, tudo foi atingido. Senão vai ser só mais uma promessa de fogo de artifício. Além do planejamento estratégico, nós temos um documento que chama Regulamento Interno. Parece coisa de condomínio, né? Mas não. Quando o escritório tem o seu regulamento interno, ele tem ali a sua Bíblia. É o que vai dar amplo conhecimento aos colaboradores, a todas as pessoas, aos clientes, de como
você se porta, quais são as regras do seu escritório, e ali você vai ter regras de vestimenta, plano de carreira, tudo vai estar ali naquele regulamento. Plano de carreira e plano de marketing são duas ferramentas que os escritórios estão começando a usar. Plano de carreira para reter os talentos, porque antes a cultura era entra como advogado, faz aí o trabalho e tchau. Só que os clientes não gostam da rotatividade no escritório. A advocacia, apesar de toda a automação dos softwares, dos robôs que vão substituir os seres humanos, é pessoal. Então, o cliente se sente muito confortável em ligar no seu escritório e ser atendido sempre pelo doutor A, pela doutora B. Não querem ser atendidos por qualquer pessoa. Não querem um robô. Eles querem aquele advogado no qual eles confiam. E vendo isso, os escritórios começaram a investir em plano de carreira, justamente para reter os bons advogados. Porque, senão, os advogados que ficam são aqueles que não conseguiram outras oportunidades. E assim que conseguirem, vão embora. O plano de marketing, tem aquela velha lenda que advogado não pode fazer propaganda, mas, como a Daniela colocou, isso é lenda. Pode fazer propaganda, sim, desde que dentro dos estritos regimes da OAB. Os manuais de procedimento e documentos de qualidade são justamente os documentos que mostram como que o processo anda no seu departamento. Então, no manual vai constar o que cada pessoa tem que fazer, descrições de função, deixando a comunicação muito clara com os colaboradores do escritório, com os outros advogados. Tá, mas eu atuo, só eu e meu sócio. Cada um faz o seu e a gente divide o lucro no fim do mês e vamos embora. Com certeza, se você atua sozinho com outro sócio, vocês estão fazendo a mesma coisa. Cada um com o seu cliente. Então, eu tenho o cliente João e o meu sócio tem a cliente Maria. Certeza que vocês prospectam, que vocês atuam nas causas desses dois clientes, cada um na sua. Vocês fazem o financeiro, vocês fazem o administrativo, vocês conversam com a secretária e mandam elas fazer alguma coisa. Isso é retrabalho. Será muito mais efetivo se cada um de vocês atuar de uma forma. Então, eu sou melhor na prospecção de cliente. Então, tá, vai prospectar cliente que eu fico aqui, eu seguro o financeiro e o administrativo do escritório. Isso vai ser muito mais eficiente do que todo mundo correndo para todo lado, e aí a gente fica naquele ciclo vicioso, todo mundo correndo atrás do rabo e ninguém chega. Então, essa coisa de a gestão jurídica não se aplica aos escritórios pequenos. Isso é coisa para grandes bancas. Isso também é uma lenda. Quanto antes você começa a atuar com as ferramentas de gestão, antes você consegue crescer. Porque as ferramentas elas vão te dar justamente uma organização interna. Essas questões que eu passei para vocês, de manual, procedimento, distribuição de funções, vão auxiliar justamente a comunicação interna no escritório. Então, a Daniela atua com o cliente João, a Laila atua com a Maria, isso que a gente nem se fala. Eles têm o mesmo processo, a mesma causa de pedir, só são autores diferentes. A Laila conseguiu êxito, a Daniela não. Por quê? A estratégia que ela usou eventualmente foi melhor. Se eu tivesse uma discussão melhor com a minha sócia, nós duas teríamos levado êxito para o escritório e, consequentemente, para os nossos clientes. Então, a comunicação é muito importante no dia a dia de um escritório. Reuniões periódicas. Não é aquela reunião que todo mundo chega na sala, dá
15 minutos de risada, conversando sobre fim de semana, alguma coisa. Os outros 5 minutos falam dos problemas do escritório. E leva mais 15 falando sobre banalidades. Acabou a reunião e todo mundo olha um para a cara do outro e fala, mas o que a gente falou mesmo? O que ficou decidido? Que assunto que a gente trouxe? Ah, a gente falou daqueles problemas lá de sempre. Tá, e a solução? Então, as reuniões não são a pausa do cafezinho. Isso é outra coisa. As reuniões têm que ser planejadas. Elas têm que ter uma pauta, tem que ter o assunto, tudo certinho. E, no final, a solução. Ou a solução, ou como vamos fazer para chegar numa solução daquele problema. Isso é comunicação. E, por fim, nós temos indicadores de desempenho e resultado. O que é isso? Eu planejei, tudo muito lindo lá no meu planejamento estratégico. Como eu sei que está dando certo? Como eu acompanho as metas? Pelos indicadores. Se eu tenho um corpo jurídico trabalhando, eu tenho que saber o quanto eles estão produzindo. Então, eu tenho que medir o desempenho deles. Com esses indicadores, eu vou conseguir. É muito comum você ter um aumento da carteira e aí você fala, bom, vai chegar um cliente novo, eu vou contratar mais 3 advogados para me ajudar. Porque eu acho que esse cliente vai me demandar, sei lá, 300 processos e eu não vou dar conta de tudo sozinho. E é um cliente novo, eu tenho que agradar. Então, vem cá, 3 advogados júnior, para não ficar muito caro, e vamos atuar aqui nesses 300 processos. Como eu sei se essa conta está certa? Como eu sei que eu não estava já com advogados ociosos, com a minha carteira antiga? Porque eu não meço. Todos os advogados sempre estão muito cheios de serviço. Todo mundo está cheio de serviço. Mas quanto eu sei que isso não é uma desorganização, algum fluxo no meu escritório que está dando errado? Eu não meço. Se o meu advogado A te falar que tem 5 prazos, eu tenho 5 prazos para hoje, não vou dar conta, para amanhã eu tenho mais 5. Como eu sei que isso não é fruto da desorganização dele? Quantas publicações eu recebo por dia? Quantas delas geram prazo? E se ele deixou os 5 prazos para o último dia porque ele ficou fazendo outra coisa nos outros dias? Como eu vou saber? Com os indicadores. E os resultados, normalmente a gente mede para mostrar para o cliente o que ele precisa. Então, eu tenho uma carteira de 100 ações trabalhistas com uma mesma causa de pedir, e eu percebo que determinado tribunal é favorável, o outro não. Eu posso tentar mostrar isso para o meu cliente. E aí, com essa estratégia, o meu cliente, às vezes, preventivamente, modifica uma forma de contratação dos colaboradores dele naquela região, justamente para não ofender princípios de direito do trabalho que podem levar às demandas judiciais. E assim a gente reverte um caso de insucesso para sucesso. E aí vocês vão me falar, Daniele, mas não compensa para mim, eu quero mais é ter muitas demandas. Não. Você pode ter aí um novo nicho de oportunidade, que é a atuação no consultivo preventivo, que pode te render muito mais dinheiro do que ter 1000 ações trabalhistas que você sabe que vai arrastar por 5, 6, 10 anos e vai perder. E que vão te dar um gasto no escritório com pessoal, manutenção, custo fixo elevado. E o consultivo preventivo, você tem um bom advogado. E você ganha. Então, essa visão estratégica vocês têm com os indicadores de desempenho e resultados. Porque o nosso escritório tem que ser uma empresa. E tem que dar para o cliente o que ele quer. O dono da empresa não entende que aquela tese jurídica é linda e maravilhosa e que lá no STF você vai ganhar.
Ele quer dinheiro no bolso agora. Ele quer a folha de pagamento dele sendo direcionada para quem está exercendo a função, não para ter um passivo trabalhista. E assim você fideliza o seu cliente. Eu vou passar um caso prático para vocês de um escritório que eu atendo, não vou citar o nome porque não posso, que o advogado ele é especialista em direito portuário, direito trabalhista portuário. E ele ganhou muito dinheiro com essa crise, porque muitas demandas trabalhistas, e parece que a legislação portuária é muito específica com relação ao trabalhador portuário, então eles sempre ganham as demandas e tal. E aí ele começou, vendo isso, a oferecer justamente essa consultoria preventiva para os clientes dele. Então, ao invés de preocupar-se só com o contencioso massificado, que dá muito trabalho, despende muitas pessoas, ele começou a entrar nas empresas e arrumar o que estava errado. Deixar tudo certo como o sindicato pediu. E isso acabou dando uma visibilidade para ele, que hoje ele atua em parceria com os sindicatos. E abriu um nicho de mercado que nem ele sabia que ele tinha. Visão de oportunidade. Para que eu vou inchar meu escritório? E aí você me fala, mas Daniele, então você está querendo que todos os advogados fiquem desempregados. Você acabou de falar que tem 1 milhão de advogados aí e você está querendo que eu não infle o meu escritório. Você vai ter os bons profissionais, vai reter os talentos. E vai buscar novas formas de se especializar. E os estudantes vão começar a perceber que fazer mais do mesmo não adianta. Tem que mesmo ter o diferencial. E aí, para não alongar muito, que já me falaram que eu tenho 10 minutos, quero mostrar para vocês algumas ferramentas na gestão de serviços jurídicos. A gestão de serviços jurídicos é uma novidade, não é muito novidade, mas muitos escritórios ainda não sabem, então a gente ainda chama de uma inovação, que é a separação do setor técnico e do setor de serviços. Como isso funciona? O advogado é bom em quê? Tocar processo, fazer consultivo. Ele não gosta de trabalhar com administrativo. Alguns outros advogados são ótimos organizadores e administradores. Não gostam de peticionar. É do perfil de cada um. E nem por isso eles são menos advogados. Ou os advogados do setor técnico são mais. Então, especialidades diferentes. Quando você faz isso, você especializa o seu corpo técnico, porque você dá tempo a eles de trabalhar no que eles são bons, e você profissionaliza a sua gestão de serviços, que são os suportes à função técnica. Então, tudo começa e termina com a gestão de serviços. Lá você recebe as publicações, lá você insere as informações em sistema. Depois de recebidas as publicações, você agenda os prazos, dos prazos vai para os advogados, fazem as petições, o protocolo sai de lá, você checa se os prazos foram feitos lá. Então, tudo começa e termina lá. E lá você tem um ponto de checagem, mitigando todos os riscos que você tem de repente, um advogado se esquecer dos prazos. Você consegue analisar os resultados daqueles indicadores que eu falei com vocês, porque você tem o sistema bem padronizado, as informações lá lançadas e um órgão fiscalizador, como se fosse uma auditoria do seu setor técnico. E você tem a visão sistêmica de todo o seu escritório, porque com essas análises de indicadores você consegue realmente avaliar se o seu negócio está indo bem. Porque o nosso escritório é diferente do varejo. No varejo você conta o estoque, vê o que vendeu e apura o lucro. Como fazer isso no escritório? Com a separação dos serviços jurídicos você consegue. Não numa conta tão exata, mas consegue. E o seu setor técnico, além de ficar feliz, porque ele está se dedicando àquilo que ele gosta,
ele ainda produz mais. Você tem advogados mais especializados e mais empenhados nas teses jurídicas. Porque saibam que 70% do tempo dos advogados é gasto com questões alheias ao peticionamento e audiências e sustentações orais. Ele tem que fazer guia, ele tem que contar protocolo, ele tem que ler a publicação, lançar o prazo. 70%. Então, você paga um cara que estudou para te dar ganho de causa, só que você leva só 30% do tempo dele. As 3 ferramentas básicas para a gestão da produção jurídica são o software de gestão, que é o sistema, né, que todo mundo fala, o manual jurídico com os fluxos de procedimento e a controladoria jurídica. A controladoria jurídica é o departamento ou é a pessoa, dependendo do tamanho do escritório, que vai fazer o circo funcionar, vamos dizer assim. Porque na controladoria jurídica você tem a guarda do sistema e a auditoria do escritório. Então, como eu falei, é o departamento onde tudo começa e tudo termina. Lá você bate prazo, coloca as regras, você analisa os fluxos de procedimento do escritório, coloca eles no papel. Quando um advogado novo entra no seu escritório, um estagiário, um bacharel, você vai dar aquele fluxo para ele com uma folha, ele vai entender o lugar dele na sua operação. Com isso, você começa o treinamento. Não adianta dar um manual para o cara ler de 100 questões. De 100 questões, não, de 100 páginas. Ele vai dormir no meio do manual, se ele chegar no meio. E não vai absorver nada. Mas depois que você desenha esses fluxos, você elimina o retrabalho, coloca de forma clara a organização da sua empresa, e assim você consegue fazer um treinamento mais eficiente. E o manual não é importante porque é muito grande? Não, não. Ele é muito importante. Só que ele é um instrumento de consulta. Eu quero saber como eu insiro um caso novo no sistema. Está lá no manual. Mas eu não vou ler o manual inteiro, porque naquele momento isso não me serve. Vou lendo na medida que eu preciso. Como a gente faz com os códigos. Qual a importância da gestão jurídica? E principalmente dessa divisão entre os departamentos ou entre as pessoas. Quando eu falo departamentos, a gente pode entender como 2 pessoas. Uma se dedicando ao peticionamento e outra às questões administrativas. Você otimiza o trabalho. Com o desenho dos fluxos, você consegue ver onde todo mundo está fazendo a mesma coisa de formas diferentes e não está funcionando. E aí você tira o retrabalho. Você consegue dar a efetividade àquela comunicação, porque todo mundo está ciente de quem está fazendo o quê. Você analisa os resultados com os indicadores e você consegue aumentar, assim, a sua produtividade, porque o advogado que te dedicava 30% do tempo dele, hoje ele dedica 100%. Porque ele não tem mais questões burocráticas para tratar. Ah, mas isso é muito caro, Daniela, eu vou ter que colocar mais gente no meu escritório. Os custos se pagam muito rápido. O custo com a implantação de uma controladoria jurídica se paga em 4 meses. Vale muito a pena. Eu preparei para vocês o sorteio de alguns cursos da empresa onde eu trabalho. Eu sou franqueada dessa empresa. É uma empresa de consultoria, Radar Gestão para Advogados. E alguns cursos que a gente dá online, porque a gente está espalhado no Brasil inteiro, para vocês, quem tiver interesse. Tem um deles que está acontecendo agora, que é ferramentas de produção jurídica. E ele é gravado, então, mas a gente pode dar o link de acesso. Aí alguém me ajuda lá ela fazer o sorteio.
A gente vai usar o mesmo método científico, tá? Acho que tem. Será que tem alguma forma da gente ir mais rápido? Não sei, né? Vamos lá. 3? Pode, próxima. Ela já não ganhou alguma coisa? Acho que ela já ganhou. Amanda Lima da Costa Fontes? Não? Sim. Vamos para a primeira da outra folha? Ana Paula de Oliveira Martins. Oi? Ah. É que nem todos os números estão assinados. E aí, por isso. Então, vamos por folha, então. Folha 3, terceiro nome. Isso. Carla Thalia Pereira Sá. Não tenho muito jeito. Como fazemos? Ah, boa. Vamos escolhendo, então, por mês de aniversário. Sugestão. Junho. Quem é de junho? Então, agora eu vou falar dia 3. Mais próximo do dia 3. Dia 2. Então, você. Mas então, são 4? São 4, então. Agora eu vou para o outro mês, maio. Tem só uma? 2? Dia 17. Quem é mais próximo? Quem é você? E você? Hã? Dia 10. Então, você dia 10. Não me incentivem. Mês de março, que é o mês que nós estamos. Tem 2 pessoas? Dia 30. Então você, mais uma, última. Final do ano, vai. Novembro. Novembro, só uma? 2? Dia 20. Então você. Aí vocês dão o nome, por favor, que aí eu vou mandar. Preciso do nome, e-mail, telefone, para mandar o link para vocês. Isso. E é isso, pessoal. Tem meu contato. Se vocês precisarem de alguma coisa, quiserem mandar e-mail, alguma dúvida, WhatsApp, estou à disposição. Obrigada. Boa noite a todas e a todos.
Quero iniciar cumprimentando aqui, na pessoa da doutora Ananda Farias, a presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui em São Luís, e toda a comissão, pelo evento belíssimo que providenciaram para a gente. Estou honrada em estar hoje aqui com vocês, em conhecer as colegas de diversas subseções, né? Nós somos convidadas. Tá. E, na verdade, agradecer a Adélia, essa eu já sei o nome, de Açailândia, a colega de Santo Inês, de São João dos Patos, de Codó, de Balsas, acho que tem outra, eu conheci várias, Caxias, Pedreiras. Gente, foi um prazer conhecer vocês hoje, vocês são belíssimas, né? São pessoas super agradáveis, e eu espero que a gente ainda curta muita coisa junto hoje e amanhã. Mas, voltando aqui para o evento, quero agradecer à doutora Daniele pela palestra belíssima. Acredito que esse tema deveria ser uma das cadeiras na faculdade, porque daí eu acredito que ajudaria muito, né, no nosso ofício, que nós sairíamos bem mais capacitados. E vou passar agora a palavra para a nossa debatedora, a Juliana Rena. Bom, doutora Daniele, a senhora começou a palestra, você, né? Começou a palestra falando de uma coisa que a gente tem em comum. Eu também recebi um desafio, que foi de chefiar o jurídico do SEBRAE aqui no Maranhão. E aí foi uma palestra muito pertinente. Por quê? Porque lá onde eu estou hoje, envolve tudo isso que você falou o tempo inteiro. Então, eu não tenho só que advogar, eu trabalho com processos administrativos, eu trabalho com pessoal, gerenciar material de expediente. Então, é tudo junto e misturado, né? Então, foi muito enriquecedora a palestra para somar, né, no meu dia a dia. E aí, diante da minha dificuldade diária, que é ter que ir para o fórum, ter que tratar dos processos administrativos, conseguir dividir tarefas para o meu pessoal, quem vai fazer o quê, você acaba sem conseguir identificar exatamente quem faz melhor, porque é muita coisa, uma demanda muito grande, a gente não tem, né, um número de advogados tão grande para conseguir atender toda a demanda. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho assim, de quais as ferramentas que a gente pode utilizar, considerando que a gente juntou tudo. Né? Como é que a gente pode aplicar? Se nós mesmos conseguiríamos fazer esse planejamento estratégico, se seria interessante algum consultor externo. A gente tem alguns consultores, não especificamente para a área jurídica, porque é a área meio do SEBRAE, não é a área fim. Então, assim, às vezes o pessoal não dá devida atenção, então a gente tem que estar brigando o tempo inteiro. Às vezes a gente precisa de produzir peças, apresentar recursos, e a gente não tem um tempo, justamente porque a gente, né, tem que se organizar e não consegue. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso para a gente conseguir trazer um pouco para a nossa realidade, que eu acho que é uma realidade de todo mundo um pouquinho. Né? No próprio escritório, você precisa fazer de tudo isso um pouco. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso para a gente. Bom, realmente essa palestra acaba demandando um pouco mais de informação, porque eu consigo passar os temas meio superficialmente diante do tempo que nós temos. Mas, assim, de início, se você consegue, pelo menos, definir os fluxos de tarefa do seu departamento, quando a tarefa chega, tanto para o departamento quanto para o escritório, todas essas ferramentas se aplicam. E aí você conseguir definir como as tarefas chegam, dali elas têm que ir para onde, quem faz o quê, se lança num sistema de gestão, se já faz a peça, o caminho mesmo que o trabalho vai levar. Aí você vai me falar, não, mas a gente tem vários tipos de trabalhos diferentes, sempre para a mesma pessoa fazer. Mas aí você tem que agregar as atividades parecidas e ir separando o perfil de profissional.
Essa realidade que você falou é a realidade de 99,9% das pessoas. Eu sempre tenho muito serviço, pouco pessoal sobrecarregado. Isso é uma realidade que quase todos os escritórios vivem, e os departamentos também. Mas você, pontuando esses fluxos, você consegue visualizar melhor os pontos de risco, os pontos de retrabalho e, eventualmente, alguns trabalhos que podem ser demandados para outras áreas, no seu caso, que é um departamento, ou para um escritório terceirizado, que pode atuar especificamente em alguma função. E, no caso dos escritórios, a mesma coisa. Você consegue eliminar retrabalho ou começa a pensar numa nova forma de oferecer o produto para o cliente, como eu falei, ao invés de muitas demandas repetitivas, um trabalho mais pontual, preventivo, que vai agradar o seu cliente e vai agregar mais valor ao seu trabalho. E aí aí tem que muito ver o caso prático, para você ver se as atividades mais repetitivas podem ser feitas por menos pessoas, se dá para automatizar alguma função. Hoje em dia tem muitos robôs que auxiliam, por exemplo, na captura de publicações, na pesquisa em documentos jurídicos, para conseguir achar jurisprudências melhores. Então, a automação tem sido uma boa ferramenta para os escritórios que não podem investir em muitas pessoas. Então, tudo isso acaba ajudando um pouquinho. Ou procurar mesmo uma consultoria externa, porque, às vezes, é muito difícil você estar ali no dia a dia e, ainda assim, conseguir visualizar todas essas coisas, porque você está lá no meio do furacão. Então, você acaba resolvendo um problema e não conseguindo enxergar o impacto que isso vai ter de outro lado, entendeu? Mas é mais ou menos por aí. Espero que eu tenha conseguido esclarecer. Então, nós vamos encerrar já a palestra da doutora Daniela e queremos mais uma vez agradecer a presença da doutora Juliana e da doutora Daniela, com uma palestra, como vocês trouxeram, maravilhosa, para engrandecer e nos dar mais essa oportunidade. Quero agora entregar o certificado para a doutora Daniela. Dá para fazerem a foto? Agradecemos a palestrante, doutora Daniele Alves, e as presentes no palco. Teremos agora a quarta e última palestra desta noite. E para presidir a mesa, convidamos a doutora Amanda Joaquim, presidente da Comissão da Mulher e da advogada de Timon, Maranhão. E a palestrante, doutora Marielle dos Santos Brito, advogada militante. A palestrante, doutora Marielle dos Santos Brito, advogada militante, palestrante, mestranda em Direito